Olá! Se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo é feito para você. Se você está precisando adquirir inteligência emocional, não sabe como? É aqui e agora que você vai aprender. E eu vou te ensinar com quem me ensinou a ter inteligência emocional. Como lidar aí com vários conflitos do nosso dia a dia, né? Será que você consegue? Você já tem essa inteligência emocional? Então vem com a gente, se conecte aqui no Conexão Expansiva, no nosso podcast. E hoje, para bater esse papo leve e você conseguir expandir no seu conhecimento, na sua evolução, do seu ser, eu trouxe Ricardo Aderaldo. Seja muito bem-vindo. Ele que é especialista aí da área de programação neurolinguística, tem aí um currículo imenso. Vamos ali, analista comportamental, né? Ele trabalha também na parte de DNA quântico, é analista quântico, trainee e diretor do mapa comportamental. O que é isso? Você já ouviu falar sobre DISC? O que significa você fazer a sua análise, o seu mapa dos seus tipos de comportamento? Então a gente vai bater esse bate-papo aqui para você se conhecer, você saber quais são os seus tipos de comportamentos que podem te ajudar ou podem te atrapalhar nessa evolução. Então, parabéns, obrigada por ter Elisa. vindo aqui. Vir aqui, né, assim, nesse encontro com vocês e com a Elisa, primeiro é um retorno, né, faz um tempão que a gente não se via, bom demais te ver, obrigado pelo convite. E eu sou diretor do Mapa do Talento, eu trabalho com programação neurolinguística há 20 anos. De uns anos para cá, uns 12 anos para cá, eu me especializei em análise comportamental, já analisei mais de 43 mil pessoas em testes comportamentais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que eu posso utilizar o meu comportamento de maneira mais adequada para conseguir ter mais inteligência emocional, para conseguir resultados melhores no trabalho, na vida pessoal. Então eu espero que seja útil para vocês que estão vendo aí. Exatamente. Em 2012, eu conheci, 2016, que foi quando eu comecei a ir para essa parte de comportamentos, que eu conheci o Ricardo. Então já faz um tempinho aí que a gente se conhece. E fiz toda essa parte de Master em PNL, que é a programação neurolinguística, a parte de cursos de inteligência emocional, a parte de analista comportamental, todos os cursos que eu fiz para ajudar aí você, os meus pacientes, eu fiz com o Ricardo. Então ele é o expert aí nesse setor de inteligência emocional. E para mim, o primeiro curso que a gente fez do inteligência emocional mudou uma chave assim na minha cabeça, que assim eu disse, caramba, é uma coisa que precisava outra pessoa dizer para a gente começar a cair as fichas, né? As fichas começaram realmente a cair, né? Então eu queria justamente que a gente conversasse um pouquinho disso. Qual é essa grande importância da gente ter uma nova programação neurolinguística para o desenvolvimento humano? Legal. Bom, primeiro a gente entender que existe uma programação, né, Elisa? Muitas vezes a pessoa começa um processo de desenvolvimento humano pensando o seguinte, olha, eu não sei nem por onde começar. Quando você vai para um curso de autoconhecimento, muitas vezes é tanta informação, tanta coisa que está desajustada na sua mente, e você precisa entender que muitos dos seus comportamentos que você tem hoje, eles não são programados por você. Muito daquilo que você sente, pensa, age, se comunica, é inconsciente. Né? Então muitos dos comportamentos que você luta para conseguir melhorar, eles já estão programados. Então existe uma programação, e por isso programação neurolinguística. É porque através dos nossos neurônios, da nossa linguagem, nós vamos reprogramar alguns dos nossos comportamentos. Né? A importância disso, gente, assim, saber que muitos dos nossos comportamentos eles são prévios, já estão estabelecidos pela nossa educação, pela nossa infância, pela nossa cultura, por tudo aquilo que a gente recebe de informações no meio externo, nós já temos uma programação e, em dado momento da vida, a gente entende que é necessário reprogramar. Que acaba sendo as crenças, né? Que acabam sendo as crenças. As crenças são coisas que movimentam todas as nossas decisões. Aquilo que eu acredito sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre família, sobre tudo na vida são crenças que definem todas as minhas experiências. Essas crenças, elas são pré-programadas e a programação neurolinguística é uma ciência que ajuda a você identificar quais crenças não fazem mais parte da sua vida, quais crenças você gostaria de melhorar em você, sobre trabalho, sobre pessoa, sobre relacionamento, e o que é que você precisa fazer para mudar essa crença, mudar esse comportamento e, consequentemente, mudar o seu resultado. A Elisa, ela é nutricionista e boa parte do processo de mudança, né, de vida, de alguém que vai querer mais qualidade de vida, que vai querer emagrecer, vai querer tantos benefícios que a nutrição pode trazer, é baseado também na mudança comportamental.
não adianta só você saber que você precisa se alimentar melhor, mas se não houver uma mudança no seu comportamento, nas suas atitudes, desvincular tudo aquilo que está vinculado, né? Muitas vezes a comida está vinculada à emoção, ao sentimento, a uma recompensa, está vinculada a uma fome emocional. Eu estou estressada, como? Eu estou feliz, como? Eu estou, sei lá o quê, qual sensação eu tiver, como? Né? Para que você consiga mudar esse hábito, é necessário entender que existe uma programação sua, por exemplo, em relação à alimentação, e a programação neurolinguística é uma ciência que te dá ferramentas para como mudar essa programação, como dissolver aquelas crenças que podem estar te atrapalhando no atingimento dos seus objetivos. Porque se você só simplesmente montar um plano de alimentação para essa pessoa e não mudar o comportamento, não vai mudar nada. Então a PNL é uma ciência que estuda e desenvolve crenças mais possibilitadoras em relação àquilo que você quer modificar na sua vida. Eu vejo muito isso, né? O antes do Ricardo, né, de ter essa nova programação do curso, né, com os pacientes, e após a implementação de todas essas teorias com o paciente. É bem melhor, assim, a conexão de evolução do paciente é muito mais rápida, né? Quando a gente aprende que está ligado a comportamento, se a gente não modificar os comportamentos, não adianta só ter ali o plano alimentar. Tem gente que, dependendo de alguns tipos de perfis, conseguem, né? Mas como a gente trabalha também a parte de análise do comportamento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre os tipos de perfis, que tem pessoas que se espelham ou acabam sendo preferência a algum tipo de comportamento que outros, então vai lidar com mais facilidade, outros vão ter que ter um maior, né, ali, dedicação do profissional para conseguir ali chegar ao resultado, né, que é mais importante. Então, quando a gente alia, né, a nutrição, a bioquímica ali, a biologia das necessidades biológicas junto com a mudança de comportamento, assim, o tratamento ele é muito mais efetivo, né? E foi isso que eu vi, assim, bastante nessa junção. Então, quando a gente aprende a parte do comportamento, com certeza é inspirador, assim, para todo mundo, né? Quem não quer se conhecer? Eu acho que o desenvolvimento humano, todo mundo precisa e deve, né? Se por acaso você aí está inerte, ainda não está nessa pegada, então olhe com um olhar um pouco mais, digamos, profundo, um pouco mais ali aberto, né? Sair um pouquinho da caixa para poder evoluir, né? Acho que todo mundo está aqui para evoluir, né? E sobre esses perfis comportamentais, né? Como que a gente, primeiro, percebe que precisa modificar uma crença, por exemplo, para justamente ajudar a pessoa a sair dessa inércia, que às vezes a pessoa não tem pode ser alguma crença, né? E como que essa análise do comportamento pode ajudar. Legal. Então eu vou falar de duas coisas. A gente falou um pouquinho de PNL, eu estava brincando aqui antes, né, que a gente tem que ter pelo menos umas 4 horas. Então já tá sentado aí, se prepara, já vai lá, pega uma água, pega sei lá, um suco que você queira, para poder ficar sentado assistindo aqui a gente, porque tem muito assunto, viu? A primeira parte a gente falou sobre a programação neurolinguística, que é uma ciência que estuda, né, toda essa gama de possibilidades dentro do comportamento humano, e a gente está falando agora de uma outra ciência, que é o DISC, né, análise comportamental, que é um estudo sobre como as nossas emoções geram os nossos comportamentos, né? O DISC é uma teoria que foi desenvolvida em Harvard na década de 20, e ele fala sobre basicamente 4 tipos de perfis de pessoas, Elisa. Então, por exemplo, se eu quero acessar você, né, o DISC também é chamado de assessment, né? Então, se eu quero acessar alguma informação sua, eu preciso entender como você funciona. Então, como é que é feito esse teste? Você responde um questionário, esse questionário vai te dar um teste de 17 páginas, e eu, como analista comportamental, vou avaliar o seu comportamento e eu posso te ajudar a modificar alguns comportamentos, seja na área profissional, na área pessoal, a estabelecer metas de vida. No dia a dia, eu estava antes de começar o podcast, tinha uma pessoa aqui, e naturalmente, gente, você adquire, né, habilidades, eu tenho a habilidade de ler as pessoas. Eu estava profundamente vendo uma pessoa que eu não conhecia, e a Elisa falou assim, olha, ele já tá te mapeando, viu? Ele já tá te analisando. Gente, eu não faço isso o tempo inteiro, tá? Mas mentira. É naturalmente... Desmentindo em rede nacional, pelo amor de Deus, mas é verdade. Eu às vezes analiso mesmo. E aí, quando você avalia alguém, quando você observa o comportamento de alguém, e você quer trocar uma ideia, você quer influenciar essa pessoa, seja numa negociação, seja num processo de desenvolvimento, entender como a mente dessa pessoa funciona vai te ajudar a conseguir estabelecer uma conexão. A gente está falando aqui de conexão, né? A gente vai começar a estabelecer uma conexão quando eu entender que essa pessoa tem um tipo de funcionamento. Então, são basicamente 4 tipos de perfis comportamentais,
Todos nós temos essas 4 emoções básicas dos perfis comportamentais, só que existe uma predominância de cada uma dessas emoções. Por exemplo, o primeiro perfil são das pessoas dominantes. Então, se eu quero me relacionar com alguém, por exemplo, a Elisa vai ter um cliente dela, um paciente dela, que é um empresário, um cara bem dominante, e ela quer influenciá-lo a tomar a decisão de fazer uma mudança de vida. Ela vai ter que adaptar o comportamento dela para conseguir ajudá-lo de uma maneira mais direta, mais incisiva, vai ter que usar gatilhos emocionais para conseguir trazer ele para a realidade, porque se ela for muito calma, paciente, tranquila, ela não vai conseguir persuadir esse cara. Faz sentido, Elisa? Sim. Metas, né? Metas, objetivo, foco. Resultado. Trazer ele para o resultado. Se ele perceber na Elisa esse movimento, ele vai dar mais credibilidade, ele vai se conectar melhor com ela. O segundo tipo de perfil de pessoas são os influentes, que é o nosso caso aqui, né? As pessoas influentes falam demais, são tagarelas, gostam de interagir com as pessoas, gostam de conversar. E esse tipo, para quem faz dieta, né, é um dos mais desafiantes, porque são pessoas que tal hora vão para uma viagem, tal hora vão para um passeio, tal hora saem da academia e convidam ele para comer uma pizza, sei lá o que. São perfis mais movidos pelas emoções. Então, se o cliente da Elisa for um influente, ela precisa entender isso, que vai ter uma certa dificuldade de se manter, porque o perfil dos influentes é um perfil um pouco mais disperso. E não tem foco, né? E não tem foco. Qual que é o desafio da Elisa nesse caso aqui? É ajudar essa pessoa a ter mais foco, a focar mais naquilo que ela está fazendo, diferente do perfil anterior, que é o dominante. O terceiro perfil de pessoas são os estáveis. São pessoas que o perfil é um perfil mais ouvinte, mais atencioso, mais calmo. A conduta da Elisa já não pode ser tão dominante. A conduta da Elisa ela precisa ser uma conduta mais de médio e longo prazo, ajudar essa pessoa a se planejar. São pessoas que gostam desse planejamento, então são pessoas mais acolhedoras. Então a comunicação da Elisa, automaticamente, porque como ela fez a formação, ela não precisa aplicar o teste em todo mundo. Não é verdade, Elisa? Sim. Você está conversando com alguém, a gente não é capaz de perceber os perfis, dependendo de como a pessoa chega, né? A gente muitas vezes faz só para o paciente ver, né? Isso, que é importante, né? Porque falam muito de como ele se comporta, né? E o último perfil desses é o conforme, né? Que são as pessoas mais analíticas. Então, aquela pessoa que, se a Elisa der aquela quantidade X, ela vai querer pesar o alimento, ela vai querer organizar tudo, deixar aquela marmitinha feita, pronta ali. E muitas vezes esse perfil detalhista, ele tem uma certa dificuldade em dar passos, em se orientar para as ações. Então a Elisa vai ter um certo também tipo de trabalho para conseguir ajudar essa pessoa a se manter naquele foco, ter mais tomada de decisão. Então a análise comportamental diz que fala dessas 4 emoções básicas: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós temos essas emoções dentro de nós, e um profissional ajuda, né, um analista comportamental ajuda a pessoa a se posicionar mediante esse perfil, seja no trabalho, seja no contexto da nutrição. Então, quando a gente entende, Elisa, como as pessoas funcionam, qual é o perfil dessa pessoa, a gente ajusta o nosso comportamento para gerar aquilo que nós estamos falando aqui, né? Uma conexão expansiva e ajudar as pessoas nos processos de desenvolvimento, na vida, nos relacionamentos. As pessoas brincam também que o disco pode ser utilizado para casamento também, viu? Então quem... Antes, né, de casar. Ou durante, porque tem que ter uma manutenção, né? Porque às vezes você já escolheu uma pessoa que não tem um perfil semelhante. O que você vai fazer? Vai demitir? Não vai demitir o escolhido, né? Então você vai ter que se ajustar a essa outra pessoa. Então entender de perfis comportamentais, eles é saúde, é qualidade de vida. Quando você entende que as pessoas pensam de uma maneira diferente, têm perfis diferentes, isso ajuda na manutenção dos relacionamentos. Então, basicamente, a PNL é uma ciência que estuda a mente humana e como desenvolver comportamentos, e o DISC é como se fosse um diagnóstico do nosso comportamento. É quando você vem aqui na Elisa, ela te passa uma bateria, funciona assim, tá? Se você vier aqui na Elisa, ela vai te passar uma bateria de exames, então você vai ter um diagnóstico. O que você vai fazer com isso vão ser as orientações da Elisa. O DISC é isso, gente, é um diagnóstico do nosso comportamento, de como é que nós funcionamos. E a PNL vai servir para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Exatamente. Então, um tá junto com o outro. Total. Né? Então, fez a análise, e agora? Né? Que daí vem a PNL, né? Para ajudar nesse passo a passo, né? Exatamente. Porque, assim, nenhum perfil é ruim. Não. Né? Às vezes a pessoa, eu queria ser isso e isso. Não, é justamente saber ser flexível. Eu percebi assim muito quando eu fiz o curso, de você conseguir ser maleável e aprender
a andar nesses perfis. Sim. Quando você acaba andando nesses perfis, né, em determinadas situações, aí fica mais fácil com a ajuda da inteligência emocional, porque eu acho que você sabendo usar nessa flexibilidade é uma inteligência emocional de você saber lidar com todos esses perfis, né, ao mesmo tempo. Total, porque assim, Elisa, o DISC ele foi feito baseado em emoções básicas do ser humano, né? A emoção dos dominantes é a raiva. Sim. E a gente precisa da raiva. A raiva é uma emoção que, se ela for bem direcionada, ela nos ajuda a decidir, a ser assertivos, a trazer as responsabilidades para nós, né? ter ação, né? Quando você tá com raiva, não a raiva descontrolada, né? Sim. Raiva Hulk. O Hulk, não. Eu aprendi muito o Hulk e o James Bond. Isso, né? Perfeito. A diferença é você saber lidar e usar com inteligência emocional essas duas emoções, né? Isso, porque o Hulk e o James Bond, eles têm um perfil semelhante, eles são dominantes. No final do dia, eles vão salvar o mundo, eles vão fazer a mesma coisa. Mas qual é o estilo de salvar o mundo do James Bond? É um estilo mais polido, mais elegante, né? Ele tem lá o dia inteiro, ele passa lá e no final do dia ele ainda consegue ter um encontro, né? Ele tem um encontro amoroso, então ele consegue organizar a vida dele. É uma pessoa dominante, mas que é equilibrada. O Hulk, ele destrói metade do mundo para salvar a outra metade, né? O Hulk esmaga, ele está pensando só no resultado. E isso, para algumas pessoas, eles é um talento. Muitos empreendedores têm esse talento dominante, né? Só que muitas vezes eles passam pela empresa quebrando tudo, chegam em casa desarmonizando a família. Então é como se a gente pudesse, nessa metáfora que a Elisa trouxe, né, ajudar o Hulk a ter estratégias do James Bond, de como dominar essa raiva, né? Então a raiva, se bem administrada, ela pode ser uma emoção positiva. A emoção dos perfis influentes é o otimismo. São pessoas otimistas, são pessoas alegres, motivadas. Só que às vezes ser alegre demais, motivado demais, aberto demais aos relacionamentos também pode trazer desafios. Então, quando eu entendo que todos nós temos esses perfis comportamentais, eu entendo quais são os gatilhos que para mim precisam ser desenvolvidos, isso me traz inteligência emocional. Porque quando eu entendo como eu funciono, eu posso dizer, opa, peraí, agora eu entendi que eu funciono dessa forma. Porque às vezes, gente, uma pessoa já te disse 300 vezes algo e você não mudou. É porque a pessoa muitas vezes não conseguiu te acessar. É muito comum, Elisa, vir um empresário para mim, já devem ter falado 300 vezes para ele, as esposas dizem geralmente, olha, cara, mas eu já falei 300 vezes e ele não muda. Você disse uma vez e ele já começou a mudar. É porque você disse 300 vezes da maneira errada, né? Se você julgar os perfis, vai estar atrapalhando essa conexão. A emoção que está por trás dos altos S's é uma emoção voltada para não demonstrar emoção, para não preocupar os outros, porque é um perfil que gosta de servir as pessoas. Só que são pessoas que precisam muitas vezes aprender a cuidar de si, a estabelecer objetivos para si mesmo, a se priorizar. Então, tem medo de dizer não, né? Tem medo de dizer não. Porque para as outras pessoas, Elisa, ter alguém que cuida, que ajuda, que contribui para o desenvolvimento dela é maravilhoso, mas muitas vezes ela está deixando coisas importantes para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar de quem quer que seja, e não está olhando para si. E a emoção do ser é o medo. Então, o medo, gente, ele é muito importante. Né? É uma emoção que pode nos levar a coisas muito positivas. Por exemplo, uma pessoa que tem um alto C, ela fala assim, nossa, eu vou ter uma reunião com a Elisa daqui a 30 dias. Se eu chegar lá e eu não tiver emagrecido, ela vai brigar comigo. Então eu vou me motivar através do medo, né? O dominante, ele vai se motivar e vai pensar assim, cara, eu vou chegar lá e eu quero ser o melhor paciente que a Elisa já teve esse mês. Eu quero ser muito bom. Então o dominante vai querer ser competitivo. Aí o I, né, ele vai chegar pra Elisa assim, eu quero que a Elisa me elogie, que ela veja como eu fiquei bonita, como eu tô melhor e tal. Então cada um é motivado de um jeito. Né? Quando eu entendo as motivações das pessoas, eu consigo ajudar a pessoa dentro da motivação que já é a dela. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, Elisa, a gente pressupõe na análise comportamental que quando eu entendo como eu funciono, eu posso organizar as minhas emoções, eu posso melhorar a minha performance nos relacionamentos baseado no entendimento de que tudo é emoção. Exatamente. Tudo no ser humano é emoção. Uma pesquisa da neurociência diz que 85% de qualquer decisão que você tome no dia a dia, na sua vida, as decisões mais simples, até as mais importantes, 85% são pautadas em alguma emoção. E quando eu entendo quais são as emoções que estão por trás das minhas ações, eu consigo ser muito mais feliz na vida, consigo ter muito mais inteligência e consigo realizar mais também. Olha aí. E a questão também é que muitas pessoas, a maioria das pessoas,
aprendi essa fala com você, que a gente não pode colocar todos, né? Mas a maioria das pessoas, elas não aprenderam e nem sabem quais são as emoções que elas sentem, né? Muitas vezes. Porque, às vezes, na infância, muitos ouviram, assim, que chorar não é bom, né? Então, o que acontece? Vai abafando a emoção, né? Então, esse olhar de perceber o que está sentindo, eu acho que é um passo para você conseguir compreender as suas ações, como ele falou. Porque às vezes as pessoas estão com uma ansiedade, mas o que causou aquela ansiedade, né? O que está por trás ali daquela ansiedade, né? Qual é um pensamento? Tem algum pensamento sabotador, por exemplo, né? Vindo de alguma crença aí que está sabotando, né? Então, quando a gente começa a enxergar e justamente se olhar, né? Na questão de perceber, ó, tô sentindo isso, dá nome aos bois, né? Eu digo, ó, dê nome aos bois, o que você está sentindo? Para conseguir, assim, você se ajudar, né? Nós temos que ser nossos melhores amigos. Então, quando você tá com algum problema, então entre para si, né? Para com isso você conseguir aí evoluir, né? Então, isso é fantástico. Tem um exercício que você ensina que é sobre a teoria do calango. O que isso pode ajudar aí na inteligência emocional? Legal. Como é que o calango pode te ajudar a ter mais inteligência emocional? Vou explicar para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, Ricardo, mas tá, ok, entendi que diz que tem as emoções básicas, as pessoas funcionam de um jeito diferente, mas eu ainda assim tenho problemas aqui do meu dia a dia, com os meus relacionamentos. Como é que posso usar o DISC para poder melhorar a minha relação com alguém especificamente, né? Então eu quero que você faça o exercício aí, tá? Pense em alguém que você vem tendo uma dificuldade de lidar. Alguém que você... Nossa, essa pessoa toda a vida que eu chego perto da faísca. Pode ser o chefe, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a sogra, pode ser a mãe, pode ser quem quer que seja, certo? Você vai fazer esse exercício e depois vai comentar lá com a Elisa. Fala assim, Elisa, deu certo ou não deu certo. Comenta aqui embaixo, nos Comenta lá comentários. embaixo, viu? Diga se você fez ou se você já conhece a teoria do calango. Quando vocês virem a Elisa fazendo o calango, vocês vão perceber, porque a Elisa é uma aluna dedicada, ela usa mesmo as ferramentas do curso que eu sei. Então vamos lá, ó, o que a gente diz para as pessoas, né? Pensa nessa pessoa que você tem um desafio de comunicação. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, olha, agora comigo, tá? Aí em casa você vai fazer assim, eu sou eu, faz comigo, Elisa. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes. Mais uma vez só para treinar. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes. Só que como é que vai ser a partir de agora? Sabe essa pessoa que você escolheu e que você vem brigando, vem discutindo? Sabe aquela discussão, Elisa, que não adianta mais? Aquela discussão que você já teve várias vezes e não funciona? Tem discussões, gente, que não adianta entrar. Tem discussões que são importantes, são posicionamentos, mas tem discussão que não adianta. É essa discussão, aquela que não adianta mais. A pessoa vai lá falar com você e você vai estar fazendo igual um calango assim, ó. E a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, a Elisa vai... Será que a Elisa fez alguma coisa com essa pessoa? O que será que ela tá? Será que ela tá bem? Porque geralmente quando a pessoa começava a falar, você ia lá pro combate, pro embate, né? Você fica ali, né? Dizendo sim. Como o calanguinho quando tá no sol, né? Fica balançando a cabecinha. Ok. Se você quiser ganhar um ponto, você vai olhar pra pessoa e vai dizer assim, eu te entendo. Quando você diz eu te entendo, não significa que a pessoa esteja certa. Você está dizendo simplesmente, gente, você entende o que a pessoa está dizendo. Na cabeça dela, ela vai pensar o que ela quiser. Mas você vai estar dizendo eu te entendo. E lá dentro você vai estar assim. Em silêncio, não diga nada, tá? Se você quiser ganhar 1000 pontos, você vai dizer assim, ó. Você tem toda a razão. Gente, porque a pessoa que está dizendo algo, na cabeça dela ela tem razão. Ela pode ter uma razão completamente diferente da sua. Ela pode pensar de um jeito totalmente diferente do seu, mas ela tem as razões dela. Você está simplesmente dizendo que essa pessoa tem o direito de pensar como ela pensa, você entende o que ela está dizendo, ela tem as razões dela. Ponto. E aí não vai ter motivo para você brigar com essa pessoa. A pessoa vai ficar assim, sabe quando o cachorro corre atrás da mudança? Ele corre, quando para o carro da mudança, ele fica sem reação, a pessoa fica sem reação. Porque onde é que as brigas acontecem, gente?
quando existe essa dinâmica. Você fala uma coisa, eu fico aqui, mas quando ela parar de falar, quando ela começar a respirar, eu vou rebater. Quando ela der um tempo, eu vou lá e vou falar o que ela fez na década de 80, no dia tal, 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 tal. Eu vou trazer à tona as coisas que me fizeram mal. Quando você simplesmente não dá ênfase para essa discussão, porque ela não vai valer a pena, ela não é positiva, você simplesmente vai dizer para a pessoa o seguinte, ó, tudo bem, você pensa assim, eu entendi, beleza. Vamos para um próximo assunto? Vamos falar de uma outra coisa que seja positiva? Vamos deixar essa discussão aqui para lá, porque não vai agregar. Lógico, tô falando das discussões que não fazem sentido. Mas, gente, no seu dia a dia, exercite a técnica do calango. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem. Você tá lá assim, te entendo, você tem toda a razão. Nossa, tenho certeza que você vai viver melhor. Não quer dizer que você está concordando, mas a sua inteligência emocional não vai ser... Inteligência emocional vale mais, né? Com certeza, né? Então, pratique isso aí, escreva aí. Se você praticou, como é que foi? Você vai ver que, com certeza, vai evoluir, vai melhorar e as suas relações também. A teoria do calango. Teoria do calango, que você pode aprender com o calango. Exatamente. E, Ricardo, como é que a gente pode ajudar nessa parte da nossa saúde emocional para ter uma vida plena? Né? Como é que é possível a gente conseguir, no caos aí que vivemos, qual é a importância de ter uma saúde emocional? Quais são, fora isso que você já falou, eu sei que você tem muitos conhecimentos também da questão quântica, né? Então, assim, o que você aplica tanto para a sua vida, né, com base em tudo que você já aprendeu, né, para ajudar as pessoas aí no seu autodesenvolvimento e para ter cada vez mais essa saúde emocional e mental. Sim. Elisa, esse final de semana eu dei uma formação que ela acontece uma vez por ano, que é o planejamento de carreira, né, um planejamento de vida, na verdade. É o Plano A, que é um planejamento de... Você já fez o Plano A comigo? Já fiz várias vezes. E o Plano A é um treinamento que fala sobre a nossa vida e sobre como a gente enxerga a vida e como a gente vai se planejar para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Nessa turma, eu fazia 3 anos que eu não fazia essa turma presencial, por conta da pandemia, né? E aí vieram pessoas de diversos tempos da minha vida. Pessoas de 20 anos atrás, pessoas de 15 anos atrás, pessoas de 7 anos atrás. Então eu tinha pessoas de tempos diferentes, pessoas muito bem-sucedidas nas suas áreas, tinha empresários, empreendedores, tinha pessoas da área científica, tinha uma neurocientista, tinha uma treinadora comportamental, tinha pessoas de diversas áreas. E o que eu percebi em comum entre essas pessoas? Né? Tinha uma treinadora comportamental que dava aula há 33 anos sobre neurociência, neurologia do comportamento, PNL. O que eu sinto em comum das pessoas que têm sucesso? Essas pessoas estão o tempo inteiro buscando informação, conhecimento, desenvolvimento. Gente, fazer um curso desses não é uma vez na vida, é para sempre. Quantos cursos você já fez, Elisa? Vários. Provavelmente quantos cursos você vai continuar fazendo Sim. ao longo da vida, porque a todo momento são desafios novos. Seus filhos vão trazer para você desafios que eles não trazem hoje. Cada etapa da nossa vida traz um tipo de situação nova para a gente tem que aprender como lidar. A pandemia, né, nos trouxe muitas informações. Quantas pessoas, gente, vieram de um contexto da pandemia de desarranjo emocional. Elisa, eu fui para um simpósio sobre saúde, né, falando sobre segurança psicológica nas empresas, e um dado muito chocante para mim. Eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Em 2019, uma pesquisa da OMS sobre saúde a nível psicológico e mental dizia que 30% da população nacional sofria de algum mal psicológico, de algum tipo de transtorno, seja depressão, seja ansiedade, seja estresse, seja um burnout, seja algum mal da mente. A pesquisa que foi feita em 2023, gente, alega que 84% da população nacional, Brasil, tem algum tipo de transtorno comportamental, emocional, psicológico. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, gente, se você não tem ou não teve ansiedade, a pessoa do teu lado, ela tem. Numa sala com 100 pessoas, 84 pessoas têm ansiedade. Ou algum tipo de síndrome voltado para o desajuste dessas emoções. Ou seja, Elisa, o que a gente pode fazer para poder melhorar o nosso ambiente emocional, para a gente poder melhorar as nossas relações, né? Primeira dica, a dica mais importante, gente, autoconhecimento é igual banho. Banho você não toma todos os dias? Autoconhecimento é todos os dias.
todos os dias esteja aberto a ler um livro novo, a assistir um podcast, a fazer um curso, ler alguma coisa que te faça bem, a colocar uma velinha com um incenso, a fazer uma comida saudável, se dedicar no seu dia a dia a trazer mais esse autoconhecimento em coisas pequenas. Você não precisa fazer todos os dias um curso de autoconhecimento, você não precisa fazer terapia todos os dias, mas trazer formas de se autoconhecer todos os dias. Olhar as pessoas nos olhos, né? Eu tive que aprender a olhar a Elisa nos olhos, gente, porque é intimidador, assim, ela tem um olhão azul, e ela olha assim, direcionado para você, você tem até medo de vir fazer a dieta com ela, porque você sabe que ela vai ficar se olhando na tua mente nos próximos dias. Então, mas a Elisa tem uma característica de olhar as pessoas nos olhos que muitas pessoas perderam. A gente estava comentando como os relacionamentos, eles perderam essa conexão. Então, gente, se você está numa relação a dois, seja com seu marido, seja com seu filho, restabeleça a habilidade de olhar nos olhos. Eu estava numa sala com, sei lá, 30 pessoas nesse final de semana, e eu disse, gente, você já experimentou brigar com seu parceiro? Faz sentido dizer, quando você está com um sentimento ruim, você passa a não olhar mais a pessoa nos olhos? Eu estava esses dias num ambiente, né, profissional, eu estava com uma amiga minha, a gente estava conversando, era um ambiente profissional, e a gente estava conversando assim como eu estou conversando aqui com a Elisa, olhando profundamente, o celular ali, esquecido, e a gente por um bom tempo olhando assim, aí chegou um dos diretores da empresa e falou assim, olha, eu queria amigos que me olhassem nos olhos assim. Aí eu olhei para ele e me chamou a atenção isso, porque muitas vezes o que vai salvar o seu dia, o que vai te ajudar a ter uma performance melhor na vida, é ter esse apoio. Essa capacidade de ter relações onde você possa se sentir visto. Ser visto, gente, é uma necessidade humana. Todo ser humano precisa ser visto. Ricardo, qual é a dica principal se você quer ter inteligência emocional, se você quer cuidar das suas emoções? Gente, estabeleça conexões positivas. Estabeleça conexões onde você possa confiar. Tenha uma rede de apoio. Ricardo, eu não sou bom em fazer amigos. Desenvolva essa habilidade. Desenvolva a habilidade de se relacionar. O desenvolvimento das habilidades de relacionamento, as habilidades relacionais, são fundamentais para a nossa felicidade. Uma pesquisa científica, vou até procurar e depois passar para a Elisa, passar para vocês, até quem falou sobre isso foi aquela Gabriela Prioli, falou que a competência essencial para um ser humano é o desenvolvimento de habilidades. Foi eleita a competência essencial para um ser humano. É desenvolver habilidades de estabelecer relacionamentos. Nós somos mais felizes quando nós nos relacionamos bem. Então, dica, se você quer ter mais felicidade, mais longevidade, se você quer ser mais feliz, se você quer fazer negócios, se você quer melhorar todas as áreas da sua vida, aprenda a se relacionar positivamente com as pessoas. E também tem aquela teoria, né, que você é influenciado pelas 5 pessoas que você mais convive, né? Então, saiba muito bem quem está no seu dia a dia, né? Se elas são positivas ou são mais negativas, se elas merecem permanecer aí com você, né? Ou se você tem ali a possibilidade de se conectar com outras pessoas. Justamente como ele falou, né? Vá a locais, se permita, hoje a internet também pode ser utilizada para se conectar com pessoas de forma positiva, mas eu tenho muito essa questão de ir aqui, ó, ao vivo, né? O ao vivo ele é muito melhor do que ali no online. Mas saiba justamente, né, quem são as suas 5 pessoas que você mais convive. Ela vai estar totalmente influenciada ali no seu dia a dia, nos seus pensamentos. Acaba influenciando, né? Demais. Existe uma pesquisa que foi feita em Harvard. Durante 55 anos, ela mediu as relações entre as pessoas. Nessa pesquisa, eles disseram o seguinte, que nós somos a média do comportamento das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, uma brincadeira que eu faço, não é nem brincadeira, é uma coisa bem séria. Eu coloco a lista das 5 pessoas que a gente mais convive hoje. Faz aí. Ó, quem são as pessoas que você mais convive hoje? É seu marido, seu filho, sua mãe, né? E coloca um adjetivo do que essa pessoa representa para você hoje. Porque às vezes, Elisa, você tem um casamento de 20 anos. Durante os anos desse relacionamento, essa pessoa simbolizou várias coisas. No início era o amor da minha vida, no início era a minha paixão. Hoje, a sua paixão pode ter se transformado em uma outra coisa. Coloca lá um adjetivo. O que essa pessoa tem simbolizado? Tem simbolizado um transtorno. Nossa, a nossa relação não está bem. Aceite. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Aceite que não está bem. Coloca lá. O que simboliza a minha filha de 17 anos para mim? Dor de cabeça. Nossa, está sendo tão problemática. Sua filha não é só problemática. Ela teve um histórico com você, mas hoje é o que ela está sendo. Coloca aí os adjetivos para essas 5 pessoas que você mais convive.
Muitas vezes, Elisa, quando a pessoa faz essa percepção, ela tem essa percepção, ela entende que para ela chegar onde ela quer chegar, essa lista não contribui. Muitas vezes você tem objetivos de vida maiores, você tem objetivos em relação à sua saúde e que as pessoas que estão ao redor de você não vão contribuir para esse desenvolvimento. Então, Ricardo, o que eu faço? Eu demito as pessoas da minha vida? Não, não demita. Ressignifica. Se você tem uma história com o seu parceiro, com a sua filha, com o seu chefe, com o seu amigo, ressignifica essa história. E tem pessoas que você mais convive hoje que elas vão precisar sair da sua vida. E como que é esse ressignificar? Como que é possível? Né? Eu tenho algumas pacientes que têm conflitos com os esposos, né? Que não motivam. Então, como ressignificar? Porque, né, vai separar. Sim. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes a separação é o recurso mais objetivo, é a coisa mais fácil que você poderia fazer numa relação, né? Mas, muitas vezes você começa uma jornada com alguém e tanto você muda o seu destino, você muda as suas percepções, quanto a outra pessoa muda também. Então é muito comum, Elisa, uma pessoa começar a ir na igreja e o marido ou a esposa não vai, e essa pessoa começar a ter outras percepções. É muito comum uma pessoa vir procurar terapia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e o cônjuge não foi junto. Então, naturalmente, você começa a jornada e em algum momento vocês vão ali se separando, vocês vão se distanciando. Só que chega um momento que você diz o seguinte: opa, estou distante. A opção de olhar para a pessoa que você está distante e separar é uma alternativa, sempre é uma alternativa, mas também é uma alternativa dizer o seguinte: bom, qual é o ponto do caminho que a gente se desconectou? O que foi que fez com que a gente se desconectasse? O que eu poderia fazer, e aí parte de você, né? O que é que você pode fazer para influenciar a pessoa a dar um novo sentido para essa relação? De novo, autoconhecimento, né? Se conhecer a ponto de saber o que poderia estar te incomodando nessa pessoa, o que poderia ser o ponto de desafio nesse relacionamento e como é que você vai comunicar isso para a pessoa. Porque se você simplesmente colocar o dedo na cara da pessoa e dizer assim: olha, você fez isso e aquilo, gente, essa acusação não vai funcionar. Porque a pessoa também tem 5 dedos, ela pode apontar o dela para você. Esse diálogo de acusação não vai funcionar. Se vocês tiverem interesse em refazer e ressignificar essa história de vida, primeiro, parte do pressuposto do autoconhecimento, da sua parte, que é a pessoa que tomou a decisão de iniciar o diálogo, e estabelecer uma comunicação assertiva, uma comunicação aberta, empática, disposta a ouvir, porque se for só disposição para acusar, não vai funcionar nada. Então, acho que o primeiro passo, Elisa, para ressignificar uma relação, é entender qual é a sua função nessa relação hoje. Às vezes, né, muitas mulheres, elas assumem uma função de mãe do marido, de mãe do filho, mãe da casa, mãe de tudo, e elas esquecem de si. E você fala: opa, peraí, eu assumi uma série de compromissos que não são meus. A coisa que mais faz com que uma pessoa se relacione bem com você é você saber se posicionar. A história de ficar dizendo sim para tudo não funciona. Então, qual é o significado que eu tenho para essa relação hoje? O que eu significo hoje para essa pessoa? E o que eu quero significar para ela? Lá no começo, você tinha um significado do amor, da vida, disso, daquilo, e a pessoa pode perder esse status ao longo da jornada de desenvolvimento desse relacionamento. O que é que eu significo, mas o que é que eu quero passar a significar? E você dizer o seguinte: olha, eu sinto que a gente está desconectado, a gente precisa ressignificar essa história, como é que a gente pode fazer isso juntos? E dar a oportunidade para si mesmo e para outra pessoa de criar uma nova história. E eu conheço muitos casais, Elisa, que se deram a oportunidade de ter uma nova história e conseguiram ser felizes, mais felizes do que já eram. Então é possível. Uma dica aí, gente: casais, terapia. Ajuda muito. E falar, né? Eu acho que a pessoa não vai saber se você não falar, né? Então, eu acho que a comunicação, saber a forma de falar, mas é você comunicar justamente o seu sentimento, o que você está sentindo, para outra pessoa compreender. Porque às vezes a outra pessoa está tão desconectada que para ela tá tudo bem, maravilhoso, né? E para outra, a pessoa tá sofrendo ali porque não falou. Sim. Né? Eu tive uma história de uma cliente minha que ela passou 20 anos se relacionando com uma pessoa e ela nunca pôde apresentar essa pessoa para nenhum dos familiares dela. Ela tinha um relacionamento que durava 20 anos. E aí, na determinada época da vida, ela começou a ter crise de pânico, ansiedade, uma série de coisas.
Porque ela começou a sentir a necessidade de ser mãe, de casar, disso, daquilo, mas ela tinha uma pessoa que ocupava o lugar desse relacionamento que ela queria ter, né? E aí, quando a gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento, né, comportamental, ela falou assim, mas ele tinha que saber disso, ele tinha que saber o mal que ele me fez. Eu falei assim, mas você disse? Mas você foi clara com ele? Ah, detalhe, gente, ela, nesse processo aí, ele mantinha outras relações, ela não, ela era fiel à relação, ele se sentia livre para poder ter outras relações. Eu falei, mas vocês conversaram? Vocês tiveram esse diálogo? Não, mas é óbvio, gente, anota aí. Coisa mais importante desse nosso podcast. O óbvio precisa ser dito. Inclusive para você que está aí ouvindo. Né? Coisas óbvias precisam ser ditas. Da gente, pra gente mesmo e da gente pro outro. Aquilo que parece óbvio, que a gente já não precisaria dizer, às vezes precisa dizer sim. Eu falei, olha, essa pessoa não sabe que você está se sentindo assim há 20 anos. Porque para ele, no papel que ele está, é muito cômodo. Ele viaja, conhece outras pessoas, mas é você que está bloqueando a sua vida. Para ele tá tudo bem. Ter sempre, durante 20 anos, uma pessoa que ele pode voltar, que é atenciosa, que é carinhosa. Ele pode fazer tudo e ele tem um colo quente para poder voltar. Ou seja, gente, a relação estava estabelecida numa dinâmica que não era favorável para ambos. E um dia ela chegou e falou, olha, comecei a fazer terapia, comecei a fazer um processo de autoconhecimento e eu entendi que você ocupava um lugar do homem da minha vida. Hoje você ocupa um lugar situacional. E se você quiser ser o homem da minha vida, você vai precisar a me reconquistar. Você vai passar, eu preciso conhecer você. Eles não dialogavam. Ela, não, porque ele era da área de TI, ele não sabia falar. Gente, não sabe falar, aprende. Um relacionamento não pode viver sem diálogo. Você dá uma desculpa porque a pessoa trabalha com TI, ela não consegue falar. Não, ela tem que aprender. E ele começou pela primeira vez a entender que ele iria perder o relacionamento. E ele começou a buscar diálogo, foi buscar terapia, foram para a igreja, começaram a frequentar a igreja juntos. Hoje eles casaram. Então, 6 anos casados, numa nova configuração. Ela falou assim, Ricardo, o que eu não consegui em 20 anos de relacionamento, ela nunca tinha conhecido a mãe do rapaz. Ela nunca, não conhecia a família. Em 20 anos não conseguiu. Em um ano de terapia ela foi conhecer a família, entendeu, através do conhecimento da família, por que alguns fenômenos aconteciam, porque nada é por acaso. Nós somos uma construção de tudo aquilo que já aconteceu com a gente, então tinham características dele, que eram presentes na família também. Então, gente, primeiro passo, autoconhecimento. Né? Se você quer mudar um relacionamento que você tem hoje, primeiro, identifique em você o que te faz querer mudar e como é que você vai começar essa jornada de ressignificação com a outra pessoa. E eu acho que também as referências, né? Buscar referências em pessoas, em profissionais, aí até mesmo pela própria internet, para te ajudar nesse autodesenvolvimento, né? E saber quais são as referências, porque a maioria, qual é a base principal de referência que eu vejo? Na maioria das pessoas, é pai e mãe. São as maiores referências, né? Só que na maioria das vezes tem uma inteligência emocional que está ali totalmente, né, abalada. Então, procurar pessoas realmente que tenham referências, né, que possam te ajudar a vocês chegar no caminho que você quer chegar. Né? A gente falou um pouquinho sobre a questão da ansiedade e eu percebo muito com a questão de alguns pacientes meus que a falta nessa visualização da onde querem chegar, né? Nessa projeção aí do futuro que causa aí uma maior ansiedade, uma angústia, né? Isso. E eu acho que aí a sua opinião também sobre a questão de referências, né? Qual é a importância de uma referência para você saber aonde você quer? Primeiro é você fazer esse plano, né? Que o plano A ele é muito importante porque ele ajuda nessa parte de planejamento. Então, a mesma coisa, a gente quer chegar, quer ir viajar para algum lugar. Ah, quero viajar. Ok, e aí? Quer viajar para onde? Vai simplesmente brotar uma viagem se você não fizer um planejamento. Então, você precisa fazer esse planejamento da sua vida, que é uma jornada. Né? Nossa vida é uma jornada. Então, é você saber aonde você quer chegar. Então, tem pessoas que não fazem essa questão de planejamento, né? Um ano, trimestral, anual. Fala sobre essa questão de metas, sobre essa questão de planejamentos, né, que você conhece bastante, sobre as nossas oscilações, sobre as nossas estações, né, outono, primavera, verão, né, e sobre essa questão de a gente conseguir essa conquista aí. Sim. A Elisa falou uma coisa aqui também do plano A, né, que o ser humano, a gente é um ser da natureza. A gente não vive como seres da natureza, porque a nossa vida é totalmente
dentro de um modelo mais robotizado, né? A gente vive dentro de caixas, quando a gente está no prédio, quando a gente está no trabalho, mas nós somos seres da natureza e nós passamos por ciclos. Só que muitas vezes, Elisa, a nossa vida é tão corrida, a gente tem tantas responsabilidades que a gente não para sentir como é que a gente está. Quais são os sintomas que eu estou sentindo, qual é o sentimento que eu estou sentindo por estar em determinada relação. E eu brinco que mais importante do que uma pessoa ter um plano de saúde é ter um plano de vida. Porque Sim. muitas vezes você vai se relacionar com alguém afetivamente, vai escolher um parceiro, e você está pensando, ai, essa pessoa tem lindos olhos azuis, essa pessoa me trata bem, o beijo é bom, e sei lá o quê. Mas como é que essa pessoa se vê ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Porque se você se relaciona com alguém, vai casar com alguém, a ideia é que dê certo e que dê certo por um bom tempo. Você não vai casar com uma pessoa só porque você está apaixonado. Não deveria ser assim, né? Só que as pessoas não têm essa perspectiva de longo prazo. E é muito importante saber onde as pessoas que estão próximas a você, onde é que elas querem chegar. E principalmente, você saber onde é que você quer chegar. Nesse planejamento que a gente fez esse final de semana, Elisa, a gente falou assim que muitas vezes a gente não sabe como é que a gente chegou aqui. Muitas vezes a gente não recebe uma educação dos pais, uma referência, como você falou, para escolher uma profissão, que você se realize, que você goste, que enalteça seus talentos. É muitas vezes assim, ó, é o seguinte, você precisa trabalhar, você precisa escolher uma profissão. Você tem o relógio está correndo aqui, você tem 16 anos, tem que fazer uma escolha muitas vezes pelo resto da vida. É assim que as pessoas se sentem, né? Então, a importância de boas referências. Gente, hoje em dia, mais do que nunca, Elisa, a gente está podendo falar aqui para bilhões de pessoas. Não sei se bilhões de pessoas vão assistir a gente, espero que sim, né? Mas Uma a hora gente chega lá. uma hora chega lá. A gente tem a possibilidade de falar com muita gente. Todo o conhecimento que você gostaria de ter acesso, hoje é disponível para você. Na minha época, gente, eu não sou tão velho assim, mas naquela época que não se tinha internet, que eram uns livros, era mais difícil ter acesso às coisas. Hoje em dia nós temos acesso. Então, se você do seu lado não teve uma educação tão privilegiada, se você não teve acesso a pais que tiveram uma cultura que pudessem te dar o conhecimento que você precisa, a internet está cheio de cursos. A gente tem um podcast aqui com a Elisa maravilhoso, e tem outros tantos podcasts, então busque referências melhores. Você tem referências melhores na literatura, na psicologia, no autoconhecimento, na espiritualidade. Tem tantos lugares para você buscar informação. E uma coisa que, para mim, gente, fez muita diferença. Hoje eu trabalho, Elisa, com mentoria de carreira, mentoria profissional, né? E ao longo de 20 anos de carreira, são mais de 43 mil pessoas que foram avaliadas por mim. Então, muitas pessoas ao longo dessa jornada, esse final de semana, muitas pessoas falam, meu mentor, meu mentor. Muitas vezes você não tem na figura dos seus pais o seu mentor. Muitas vezes seus pais não tiveram a educação emocional, não tiveram recursos para dar orientações positivas para você. E cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. Seus pais talvez fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham, mas você, hoje, tem a responsabilidade de cuidar de si e buscar novas e melhores referências. Você pode buscar a figura de um mentor, a figura de um psicólogo, você pode buscar um mentor espiritual numa igreja, você pode buscar mentores em livros. Elisa, tem tanto conhecimento gratuito sendo oportunizado aí, cursos gratuitos na internet, livros que você pode pegar emprestado. Gente, o que não pode, Ricardo, o que é que não pode fazer? Você não pode ficar parado. Você não pode entender que está acontecendo alguma coisa de errado com você, você não está feliz com o resultado que você está tendo na sua vida e ficar parado, sabendo que tem tantos conhecimentos que podem ser absorvidos. Então, eu acredito muito, Elisa, no poder das nossas referências, no poder das pessoas que podem nos ajudar com conhecimento superior ao nosso em relação a algo. Você, por exemplo, é uma pessoa que ajuda tantas pessoas, me ajudou muitas vezes com relação ao seu conhecimento em relação à nutrição. Você estudou para isso, você se qualificou para isso, você se desenvolveu para isso, e o seu conhecimento, ele salva a vida das pessoas. Porque a nutrição, gente, é tudo, né? Quando você se coloca no papel de ajudar as pessoas com esse conhecimento, isso é maravilhoso, mas você está fazendo agora uma outra coisa. Ser referência em um outro assunto, que é qualidade de vida, que é autoconhecimento, que é desenvolvimento de competências emocionais. É como se estivesse subindo um degrau ali, daquilo que é o básico, que todos nós deveríamos ter acesso desde a infância, a Sim. saber a importância da nossa nutrição. Então, gente, dica valiosa, vá atrás de boas referências. Cuidado com o que você segue na internet. Não que você não deva seguir sites que sejam de brincadeira, de diversão, mas, gente, coloque mais coisas relevantes no seu para você seguir do que coisas que vão distrair você da sua
seus objetivos. Então escolha quem você segue, quais conteúdos você vai absorver. Tem tantos mentores, se você quer aprender sobre finanças, se você quer aprender sobre qualidade de vida, se quiser aprender sobre autoconhecimento, se quiser aprender sobre tantas coisas, tem muitas referências. Busque boas referências. Falando em referência, você tem alguma indicação de livro para indicar? Que vem assim na sua cabeça? Ai, Elisa, eu estou escrevendo um livro. Olha! Esse ano vão sair 2 livros, então já eu indico o meu livro. Mas ainda não vai ser possível indicar esse livro. Espero que você aguarde aí, né? Esse ano, até a metade do ano deve sair o primeiro livro. Então não posso indicar o meu ainda. Mas dentro da nossa conversa, sabe o que me veio? Bem no início da nossa conversa. Tem um livro de um psicólogo alemão, que é o Viktor Frankl. O nome do livro é Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl, ele criou uma abordagem terapêutica chamada logoterapia. Logoterapia, né? E fala exatamente... Logo de logo? Logo de logo. É? Logoterapia, porque logo tem a ver com símbolo, né? Sim. Jung, né? Sim. O Viktor Frankl, ele desenvolveu uma abordagem terapêutica baseada no sentido das coisas, né? Então, qual é o sentido da vida, qual é o sentido das relações? Ele foi um refugiado de guerra, ele estava na guerra, né? E ele viu que pessoas que não tinham um propósito para sair da guerra, elas morriam. E ele tinha o propósito de voltar a ver a família dele. Entendi. Então, todos os dias, ao invés de pensar na morte, do que estava do lado dele, no sofrimento, na aflição, ele pensava numa imagem que era voltar a ver a família dele. A importância de ter um sentido. Então, de tantos livros que eu poderia indicar para vocês, porque tem muitos livros, é um livro pequenininho, que às vezes a pessoa que está vendo esse podcast, eles não tem o hábito de ler. Comece por algo simples. Sim. Então, tem um livro que é bem gostoso de ler e vai te dar aí muitos insights, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Tem tanto ele na Amazon digital, se você gosta físico também, ele está disponível. É um livro muito, muito fácil de ler e tenho certeza que vai trazer bastante bons insights. Bacana. Isso fala também sobre a questão da linha do pensamento, né? Que o tempo, ele é atemporal. Né? Na verdade, você viaja ali no seu tempo. Você pode viajar ao seu passado, ao seu presente, ao seu futuro na mesma velocidade, né? Ou até mesmo em maior velocidade. E quando você tem essa projeção do sentido do propósito, você já está visualizando o seu futuro, né? Você já está vendo que você vai chegar lá, né? Quando você não tem sentido nenhum, né, realmente a vida fica sem sentido. Sim, e nós estamos criando o nosso futuro. O tempo todo. Todo dia, né? Todos os dias. Então, às vezes a pessoa se sente refém, né? O futuro a Deus pertence. Não, gente. Deus te deu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de poder escolher que futuro você quer ter. As suas ações conscientes ou as inconscientes vão definir para onde você vai chegar. Quando a gente começa a ter essa responsabilidade de que nós já estamos construindo o nosso futuro, a gente fala, opa, o que eu posso fazer? Porque a única coisa que nós temos mesmo, gente, é o momento presente. É aqui, hoje, onde a gente está, no último dia do mês de janeiro de 2024, né? Dia 31 de janeiro, é o momento que nós temos para conseguir fazer alguma mudança. Ah, Ricardo, mas e se eu tivesse sido lá no passado, se eu tivesse tido uma educação, se eu tivesse feito intercâmbio? Gente, mude a sua relação com o passado. Uma das principais habilidades emocionais é como uma pessoa lida com o passado. Essa inteligência, Elisa, de lidar bem com as nossas relações do passado, com a nossa mágoa, com o rancor, com arrependimentos. Quando a gente entende que a gente ocupa um espaço muito importante da nossa mente, pensando em tudo aquilo que eu não realizei, em todas as pessoas que eu magoei, em todas as pessoas que me magoaram, quando eu penso que eu ocupo parte da minha mente com isso, eu deixo de ocupar minha mente com aquilo que de fato importa, que é viver o presente, ser feliz hoje e projetar meu futuro. Então, ressignificar significa que eu posso voltar para o meu passado e dizer o seguinte, olha, eu fiz o que eu fiz o que eu pude. O que eu tenho hoje? Eu tenho o presente que vai me ajudar a criar um futuro extraordinário para mim. Então, eu mereço olhar para o meu passado e ressignificar minha história de vida, trazer tantas coisas boas que com certeza todos nós aprendemos a ter, né? Vir para o momento presente, sair um pouquinho do celular, né? Olhar mais nos olhos das pessoas e ter mais momentos como esse que a gente está tendo aqui, que são tão gostosos, tão importantes, né? Estar mais no momento presente e aprender que você pode sim criar o seu futuro. Acho que a dica também, né, importantíssima, é entender que nós temos tanta capacidade de modificar nossa relação com o passado,
Temos muitas possibilidades aqui no momento presente que a gente pode não estar explorando, lugares que a gente poderia ir, conhecimentos que a gente poderia ter, conexões que a gente poderia fazer e não está fazendo, e nós também já temos o poder de definir o nosso futuro. Então, quando você entende isso, nossa, maravilhoso. Sim, eu acho que essa linha de raciocínio, ela é essencial, né? Inclusive, tem até alguns estudos que falam, pessoas que são mais ligadas ao passado, têm maior índice da questão de depressão. Total. E até maiores índices de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, na questão de Alzheimer. Quando você fica muito preso ao passado, você vai atrofiando partes ali do seu cérebro, as ilhotas ali cerebrais. Então, é muito importante você conseguir, se você percebe que você é uma pessoa que vive se lamentando, vive ali presa naquele passado, busque como que você vai conseguir, ali com todas as referências que a gente está dando a você, sair, a você se desenvolver para você sair. E eu acho que o presente é você plantar, é como se fosse uma plantinha, é a semente. O presente é aquela sementinha que você está plantando para colher belos frutos no seu futuro. E quando você tem esse planejamento do que você quer no seu futuro, as suas ações diárias que vão ser as sementinhas que você vai estar plantando. Então, quando você tem essa clareza do que você quer no seu futuro, é aí que você vai ter que ter aquela semente específica da sua ação, que só depende da gente. Sim. Segurar o nosso prume, né, nosso lemo, né? Leme, no nosso leme, para você guiar a sua vida. Então, é muito a questão da autorresponsabilidade da sua vida. Depende de você. Então, aqui é justamente para você começar a abrir os seus olhos de que é possível sim, se você se encontra, como eu falei lá no início do vídeo, né, que esse vídeo era para você, que com certeza de algum momento ia tocar você, eu sei que tocou, porque todo esse conhecimento aqui, as pessoas que estão aqui atrás, eu vejo que se tocam, então com certeza você que está nos ouvindo também é tocado para se desenvolver, né? Só que nada funciona, todo o nosso conhecimento aqui, se você não praticar na sua ação, né? Você realmente ali assimilar todo esse conhecimento e você começar a colocar em prática. Nem que seja com passos de formiga. Né? Aqui, o que você pode fazer hoje? Se a gente for pensar aqui no exercício de nutrição, pessoa que não consome nada de água, então aumente um copo, né? Suba degraus. Então comece com as suas condições, né? O que você tem hoje, e assim você vai aumentando a sua jornada para você chegar onde você quer chegar. Total. Eu vi uma definição que eu achei interessante, Liz, uma vez, que diz assim, né? Achei tem bem a ver, que a depressão é excesso de passado. A pessoa que pensa nos arrependimentos, nas mágoas, ela está envolvida com esse passado, então o excesso de passado é igual à depressão. O excesso do presente é quando a pessoa está estressada. Então, assim, a pessoa quer ter um dia, tem 24 horas, ela quer ter 36, ela faz milhares de coisas, ela está com estresse de tanta coisa que ela tem no hoje. Então, o excesso do presente é o estresse. E o excesso do futuro é a ansiedade. Sim. O que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que ir, e blá, 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 quando eu estou pensando só no passado, no futuro, eu tenho essa ansiedade. Então, os sintomas estão muito claros pra gente, né? Se eu tenho um excesso de coisas que eu me arrependi, me leva à depressão. Se a minha vida atual, eu não tenho tempo, Elisa, não é natural você organizar a sua vida e você não ter tempo para nada. Você tem que ter tempo para você se alimentar bem, para você tomar água, para você ir no banheiro. Quantas pessoas passam o dia inteiro sem ir no banheiro, gente? Isso não é natural. Você não pode organizar a sua vida para ser dessa forma, isso não é natural. Se você tá ouvindo aí, e você é a pessoa que não vai no banheiro, que não toma água, ó, puxão da orelha. Melhor pessoa para puxar a orelha dessas coisas é a Elisa. Tá tomando água? Tá indo no banheiro? Como é que tá a rotina? Porque não é simplesmente passar um plano alimentar. Sim. É influenciar as decisões diárias mais simples da vida da pessoa. Então, gente, a coisa mais importante para você ser feliz, se inclua na sua agenda da vida. Coloque o seu momento do dia. Se você consegue hoje tomar um copo d'água a mais, faça isso. Se você consegue fazer 30 minutos de caminhada, gente, faça isso. Tenha o seu momento. Se dedique a você. Eu tenho certeza que se você ouvir isso, daqui a um ano, vai dizer assim, poxa, assisti aquele podcast lá do Ricardo com a Elisa, foi ótimo. Me trouxe pelo menos uma coisa, eu aprendi a tomar 2 copos, dois a mais, já tá melhor, né? Me trazer, me incluir na minha agenda da vida, porque muitas vezes a pessoa coloca o filho, coloca o marido, coloca o trabalho, coloca arrumar a casa, e cadê o tempo que ela tem para ela? Uma vez eu tive uma cliente minha, Elisa, que eu falei assim, olha, é o seguinte,
né, os perfis, ela tinha um perfil de alto S, eu sou um alto dominante, eu disse o seguinte, se você não colocar um período da semana para você cuidar de você, ela era dona de um negócio, 2 horas para você cuidar de você, no mínimo, já vinha, né, e ela não conseguia, eu vou demitir você, não vou mais trabalhar com você. Porque se você não consegue priorizar você não consegue nem priorizar a mim. Aí disse que ela foi, marcou um dia pra fazer a unha. Ah, Ricardo, eu senti tanto arrependimento. Eu me senti tão culpada. Eu fiquei, e se alguém me ligar? E se alguém... Gente, o mundo não vai parar porque você parou pra fazer a unha. O mundo não vai parar de funcionar porque você tirou 1 hora pra fazer cardio todos os dias. Aprenda isso, né? É só uma questão de organização. Hoje em dia ela vai, viaja, faz a unha, tira a sexta-feira com as amigas, vai pra praia no final de semana. Isso tudo, ó, tá aqui, gente. O que determina tudo isso que a gente falou, todas as coisas, é a nossa mente. Exatamente. Ou você muda sua mente, ou você não muda nada. Não adianta trocar de marido. Não adianta trocar de nutricionista. Não adianta trocar de nada. Se você não mudar a sua mente, você não mudou nada. Exatamente. Faz sentido? Com certeza. E assim, essa questão desses 3 pilares, né? Passado, presente e futuro, não é que é errado, mas você saber ali nas porcentagens, né? Vamos botar ali em porcentagem, 100%, né, nessas áreas, quanto que você coloca. Né? Então isso é um grande exercício, Sim. né? A gente está falando aqui, gente, exercícios que são pagos, e tá tudo de forma gratuita aí para você evoluir. Se você não fizer isso... A gente manda conta para você no final do mês. Se você não fizer, a gente vai cobrar. Então assim, faça esse exercício para você perceber você está vivendo em qual tempo da sua vida. É passado? É presente? É futuro? Então tem essa flexibilidade. Coloque ali em porcentagem onde consiga 33%, né, em cada setor, que você consiga no seu dia, 24 horas do seu dia, da sua semana, do seu mês, conseguir ter essa flexibilidade desse tempo aí, para você não ficar preso em nenhum tempo da sua vida, né? E pensar em você, nesse autodesenvolvimento, né? Fundamental. Excelente. E Ricardo, né? O que o Ricardo faz para cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental? Dê dicas aí para inspirar as pessoas. Legal. Esses dias perguntaram assim para mim, Elisa, Ricardo, por que a sua casa é cheia de plantas? Que tal hora, Elisa? Você não foi lá na minha casa ainda, eu vou te chamar para ir lá. Por que sua casa é cheia de plantas? Gente, porque eu acredito que nós somos seres da natureza e a gente tem na nossa decoração um monte de coisas bonitas, mas assim, cadê a natureza? Né? A gente não pode estar como na década passada, onde a gente tinha muito mais acesso à natureza, a gente tem uma vida violenta, mas assim, ter um pouco de natureza dentro da minha casa é fundamental. Eu preciso cultivar hábitos de trazer a natureza mais para perto. Eu sou uma pessoa que eu viajo e todas as minhas viagens, eu nunca pensei para um lugar assim, sei lá, eu penso sempre em um lugar que eu possa ir para a natureza, ir para a praia, ir para o campo, ir para a serra, andar na natureza. Então isso é uma coisa que eu incluo no meu dia a dia. E a coisa do influenciador, né? Eu tenho vizinhos no meu prédio, todos os meus vizinhos agora têm planta. Eles não tinham antes. Legal. As pessoas me veem na rua, ai, aquela planta que você comprou, Ricardo, como é que é mesmo o nome dela? Eu vi esses dias, e dá pra criar na água, e dá pra criar não sei o que, eu ensino lá no meu Instagram, @Ricardo_Ederaldo. Quem quiser seguir, segue lá para dicas de plantas e outras coisas mais. Então, trazer a natureza mais para perto, seja na minha casa, no meu dia a dia, eu vou, gente, eu tiro um dia da semana, cuido das plantas, troco a água. Isso é uma habilidade que desenvolve a sua paciência, porque a planta tem que ser cuidada. Sim, se você tiver um vida, animal, né? é uma vida que você tem que cuidar, né? Então desenvolve nessa vida tão corrida, para um tempo da minha vida para me dedicar à plantinha. Alimentação, gente. Eu cheguei a pesar 126 quilos, hoje eu tenho 89, então aí são mais ou menos 40 quilos a menos. Então assim, manter isso é um desafio, porque emagrecer não é nem tão difícil, o desafiante é você manter uma vida regrada, saudável. Pandemia eu dei uma escorregada, mas já tô voltando, né? Já tô voltando aos eixos. Mas, gente, independente de tá um pouco acima do peso, mas me alimentar bem, com alimentos saudáveis, né? Uma coisa que a Elisa me ensinou, falou assim, Ricardo, se você olhar no rótulo de alguma coisa e você não souber o que é, não coma. Coma alimentos, não coma fórmulas, porque tem coisa que a gente olha ali, sulfato de não sei o quê, fala, gente, eu nem sei se isso é para comer. Olhou no rótulo, não tem nome de comida, não coma. Comida é cenoura, batata, chuchu, frango, coisas que a gente conhece, né? Então, ter bons hábitos alimentares, eu acho que isso é fundamental.
Atividade física, gente, é pra mente, é pra cabeça, é pro corpo, é pra vida. Eu não faço atividade física por obrigação. Isso foi uma coisa que eu ressignifiquei, né? Eu faço atividade física porque eu sei que é bom pra mim. Eu aprendi a gostar, a gente aprende a gostar. E principalmente, gente, assim, as dicas, né? A natureza é uma coisa importante, a atividade física, a alimentação e minha quarta dica de ouro, gente, bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Saber que eu construí uma rede de relacionamentos, tanto com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Ter uma boa rede, isso me traz felicidade, bem-estar. Eu fiquei um tempo morando num estado do Brasil, em Curitiba, onde eu estava distante da minha família, e o quanto eu senti a ausência desse ambiente de afeto, de acolhimento, de amizade. Então, acho que são as minhas 4 dicas aí de ouro. E a mais, assim, importante delas é construir bons relacionamentos. Elisa, eu acredito muito nisso. E pessoas que vão me enaltecer. Então, sempre que eu sigo ali no Instagram da Elisa, eu tô vendo uma forma de fazer um peixe diferente, uma comida, uma dica. Então, seguir pessoas que te levem também para isso. Você pode, às vezes, não se relacionar com uma pessoa proximamente, porque a Elisa tem um estilo de vida corrido, mas eu posso segui-la, eu posso ver o que ela tá fazendo, me inspirar em pessoas também que de repente não posso ter tão perto, mas que eu possa me inspirar, que possa trazer no meu dia a dia. Então eu sigo muitas pessoas que olhar o Instagram delas me inspira, que olhar o LinkedIn dessas pessoas me inspira. Então busquem fontes, gente, de bons relacionamentos. Se você tá como eu estava lá em Curitiba, distante da minha rede de contatos próximos, mas busque pessoas que te estimulem a fazer coisas melhores, tomar decisões melhores todos os dias. Acho que são essas 4 dicas aí. E uma curiosidade, o que te fez ir para essa área? Tanto de comportamental, de autoconhecimento? Olha, eu ouvi uma vez, disseram assim, eu não sou psicólogo, tá? Sou artista plástico de formação, desenho de animação para cinema e designer. Mas me disseram uma vez sobre os psicólogos. Olha, acho que todo psicólogo e o psiquiatra eram pessoas que tiveram inicialmente problemas pessoais. Eu posso te dizer, Elisa, que eu acho que não saber lidar com as minhas questões emocionais me fez buscar o autoconhecimento. Eu acho que eu comecei a pensar nisso muito cedo. Minha mãe é cabeleireira, né? E eu ouvia minha mãe dando conselhos de vida para as pessoas. E eu olhava para minha mãe assim, ela dizia coisas tão interessantes. Eu falei, nossa, onde é que ela aprendeu isso? Como é que ela sabe que a outra pessoa tem que fazer isso? Ela dava dicas sábias. Eu falei, gente, como é que ela aprende isso? Eu perguntava, mãe, onde é que você aprendeu isso? Ela falou, filho, não sei, foi com a vida, foi com a vida, foi com a vida. E aí, ao longo dos anos, eu fui aprendendo que existiam fontes de como buscar informação através da espiritualidade, do autoconhecimento, da psicologia. Eu comecei a estudar psicologia com 12 anos de idade, quando eu tive um problema alimentar, eu tive um tratamento, não sei se você sabia disso, para crescer, né, um tratamento hormonal para desenvolver, que eu era muito baixinho, e nesse tratamento eu engordei muitos quilos. E me adaptar com esse novo tamanho, vamos dizer assim, me causou alguns transtornos psicológicos mesmo, e a terapia me ajudou muito. Então, de 12 anos até agora, né, eu venho fazendo terapia, vem dado certo, foi uma boa escolha, faria tudo de novo, faria todas essas experiências novamente, mas o que me levou, Elisa, para o autoconhecimento foi a necessidade de me entender mais. Eu acho que todos nós deveríamos ter essa necessidade. Não tem quem não precise se autoconhecer, não tem quem não precise melhorar seus relacionamentos, né? Mas o que me levou para o autoconhecimento foi a necessidade de entender como é que as pessoas funcionam, de como é que funcionam os relacionamentos, e foi algo que eu nunca deixei de estudar. Eu sou um excelente aluno das coisas que eu gosto de estudar. Então, se algum assunto me interessa, eu vou estudar aquilo. E o autoconhecimento, estou com 42 anos, né? De 12 aos 42, então são 30 anos de autoconhecimento, pelo menos. E eu acho que, assim, nesses 30 anos de autoconhecimento, você ajuda muitas pessoas, né? Eu tenho certeza, me ajudou bastante. E como é bom, né? Então, você fazer algo que é positivo, que ajude, que inspira. Mas, antes de tudo, você sentiu essa necessidade, né? A mesma coisa comigo. Eu precisava disso também para poder ajudar o outro. A gente precisa se curar primeiro, né? Tá curado, porque todos nós temos feridas emocionais, a maioria das vezes. Não existe ser humano perfeito. Se existisse, não estaria aqui, né? Então, é muito importante que a gente cure as nossas emoções primeiro com o autoconhecimento para poder ajudar o próximo, né? E é isso que o Ricardo faz muito bem, né? Que ajuda muitas pessoas. Então, siga lá o @Ricardo Aderaldo. E queria te perguntar também, que é uma das nossas perguntinhas aqui,
Como a gente fala muito sobre alimentação, nutrição, e é uma curiosidade que eu tenho muito, sobre qual é o seu alimento afetivo favorito. Existe algum alimento afetivo favorito? Tem. Não, são dois, né? Uhum. Eles andam juntos. E é um alimento que eu acho que algumas pessoas têm isso. É pão e café com leite. Três, né? Ah, é, três. Pão e café com leite. Porque eu acho que era uma coisa que era o momento de estar com a minha mãe. E quando eu vou para minha casa, na minha família até hoje, hoje eu tomo mais. Eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Então eu tô tomando só cafezinho. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Fazer um podcast só sobre isso. Ah, importante, importantíssimo. Mas ter descoberto isso me ajudou muito, mesmo. Foi maravilhoso. Ter descoberto, não ter a intolerância. Mas esse momento do café, e hoje eu trago o momento do café preto, que eu amo café, adoro café. Mas antes era o café com leite e o pãozinho. Então eu substituí esse momento de todos os dias comer isso, porque isso me trazia um conforto, né? Para o momento do café, que é um momento super gostoso. Mas o meu alimento afetivo era por conta da... A minha família tem esse hábito de café com pão, ou café com leite e pão com manteiga. Né? Então, de vez em quando ainda rola um cafezinho desses aí, mas é mais raro hoje em dia. Mas era esse, Elisa. Bacana. Acredita? Mas tem outros, né? Minha mãe, ela fazia um meu aniversário desde que eu era criança, né? Ela falou, olha, filho, não vai ter festa de aniversário, vai ter o seu almoço, o que é que você escolhe comer? Ela fazia purê de batata e bratiola. Sabe o que é bratiola? É um bife a rolê. Aquele que é enroladinho com cenoura e pimentão dentro. Era o meu afetivo também. Legal. Quando ela quer me agradar ainda hoje, ela faz esse. Faz tempo que ela não me agrada. Minha mãe, se você estiver vendo, aí, por favor, pode fazer. Faz aí. Purê de batata com bife a rolê. Bacana. E como a gente fala muito sobre frequências vibracionais e falamos muito sobre emoções e a nossa frequência, a nossa expansão da nosso conhecimento, da nossa evolução é baseada nas nossas emoções, eu queria que você dissesse qual é a frequência maior que você tem nos seus dias sobre as suas emoções. Qual é a emoção mais frequente no seu dia a dia? Eu vou fazer um prelúdio aqui. Esse final de semana, a gente estava no curso e teve um momento que a frequência baixou. A frequência dos alunos ali teve um momento mais denso, mais intenso, e a frequência deu uma reduzida, uma baixada, né? Não sei se vocês acreditam em energia, gente. Eu acredito que tudo é energia. Esse copo é energia, aquilo que a gente está criando aqui é energia. Se você não acredita nisso, vai lá estudar sobre a teoria do campo unificado, do Einstein. Campos morfogenéticos. Sim. Quando eu me relaciono com alguém, eu estou criando um campo, e esse campo que é criado chama-se campo morfogenético energético. Quando um grupo de pessoas... Exemplo, Elisa, quando você chega no ambiente hospitalar, você vai lá pro IJF, aqui em Fortaleza, né? Gente, é um ambiente caótico, é um ambiente que tem bons profissionais, as pessoas estão ali em busca da cura, mas o ambiente em si é um ambiente caótico, é um ambiente denso. Você sente, quando chega naquele ambiente, uma energia ruim, não é assim? Né? Alguns ambientes, eles promovem isso. Nesse final de semana, a gente teve um momento lá de uma dinâmica que foi tão forte que as luzes apagaram. Caramba! E eu que observo esses fenômenos, né, falei, bom, isso foi produzido por nós aqui. Dia seguinte, gente, não era um domingo, né? Não tinha equipe de manutenção. A gente passou metade da manhã, a gente passou a manhã inteira no escuro, porque a gente estava sem luz. Nós conseguimos, juntos ali, numa energia mais densa, como se diz aqui no Nordeste, papocar o disjuntor de luz. Eu acredito muito em energia. E, Elisa, na pandemia, eu tive uma percepção de algo que durante muitos anos eu não vinha tendo, porque desde que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, mas mais especificamente aos 23 anos, quando eu entrei nessa área profissionalmente, eu vinha tendo um planejamento de vida, eu vinha tendo ações mais concretas do autodesenvolvimento, e na pandemia eu me vi, né, como muitas pessoas se viram, enclausurados. E eu, pelo meu perfil, do I, do DISC, eu sou uma pessoa extremamente relacional. E também sou uma pessoa dominante. Eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso ter a autonomia para agir. E na pandemia eu fui cortado essas minhas duas possibilidades aí. De autonomia direta,
né? Não podia sair. E os relacionamentos que eu tinha, eu precisei ressignificar e tê-los de uma outra forma. O que é que eu vi que eu precisei resgatar nesse último ano de 2023? E a emoção, a vibração, né? Alegria. Assim, eu sou uma pessoa que, originalmente, de fábrica, eu vinha muito alegre. Minha família, minha mãe é uma pessoa muito alegre. Eu vim com essa característica do bom humor e da vibração positiva. Na pandemia, eu acho que eu me distanciei um pouco disso. Eu acho que olhar para o mundo, olhar para as pessoas e ver tantas empresas falindo, tantas pessoas adoecendo, isso me entristeceu muito. E esse ano de 2023 eu resgatei essa alegria mesmo de acordar todos os dias e fazer o café da manhã e agradecer pelo dia. Acho que essa alegria de viver é uma frequência que eu me mantenho todos os dias. Né? Acho que quando eu não estou bem, por algum motivo, eu inspiro, respiro e lembro de um momento que me fez bem e eu busco manter a minha vibração positiva todos os dias. Acho que a alegria é a minha resposta. E a sua? Ultimamente eu estou usando muito a gratidão. Gratidão. Aprendo demais, estou aprendendo demais. Esse podcast, para mim, é também algo de elevação, porque eu aprendo demais com quem senta comigo e conversa, né? E hoje, quando eu acordo e quando eu vou dormir, minhas principais palavras são de gratidão. Gratidão por acordar, por mais um dia. E ao dormir, agradecer todo o dia que passou, por todas as experiências, sejam experiências boas ou ruins. Agradecer, porque eu acho que gratidão é algo que você se conecta com a elevação da expansão. Sim. Né? E se a gente quer estar conectado, você tem que fazer ações que te ajudem, que te movem, né? E para mim a gratidão, mas uso várias outras, mas a gratidão é a que está mais presente ultimamente na minha vida. Tem uma escala de frequência das Isso, emoções, né? E uma das emoções mais elevadas é a alegria e a gratidão. E a frequência mais baixa, gente, é a culpa e a vergonha. Né? Então, todas as vezes que você está com vergonha de usar aquela roupa que você não está usando, todas as vezes que você se culpa por não ter feito isso ou não ter feito aquilo, você está vibrando numa emoção baixa, você está baixando toda a sua frequência energética. Então, assim, repensa aí esse sentimento. Gente, vergonha, se você está acima do peso, por exemplo, eu já cheguei a 126 quilos, eu sei como é ter vergonha do próprio corpo. Gente, não adianta. O que adianta? Estabelecer um projeto de vida, um plano alimentar, um projeto de vida em torno desse seu objetivo de emagrecer, mas é o seguinte, olha, o corpo que eu tenho hoje é esse, e eu vou ser feliz com esse corpo. Se eu visto 56, 58, ok, esse é meu estado atual. Onde é que eu quero chegar? Estado desejado. Quais são as ações que eu preciso fazer para até lá? Mas assim, ó, repensa essa culpa e essa vergonha, que são as duas frequências mais baixas, porque elas só te levam a sentir mais isso. Então, a alegria e a gratidão são energias que são positivas e te levam para uma frequência que te faz conhecer pessoas, que te faz abrir oportunidades. Porque ninguém quer abrir negócio, gente. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa com uma vibração baixa. Com baixa autoestima, com rancor, com culpa. Você chega... Eu, pelo menos, sou assim, Elisa. Eu chego perto da pessoa e falo, ixi, senti. O que eu vou fazer agora? Essa pessoa está com energia baixa. Quantas vezes eu já saí de lugares para sentir que estava assim. Você também é assim? Uhum. Eu sinto, gente. Então, vamos trabalhar para elevar essa energia. Então, trazer todos os dias, gente, uma meditação. Se você colocar na Alexa, tem uma frequência 432 Hz. Tem várias frequências. É uma dica que já usou? Já usei algumas frequências, mas nunca pedi para Alexa, vou pedir agora. Pede para Alexa. Assim, Alexa, frequência 432 Hz. Ela vai te dar várias possibilidades ali de frequências, que são frequências que vão levar o seu padrão vibracional para uma atitude mais positiva, para uma frequência mais positiva. Tá aí outra dica também. Nossa, quanta dica hoje, né? É demais. Eu acho que tem a 596, uma coisa assim, também que é bom. Então, dê uma olhada. Então, vou pedir para o nosso filmmaker. Até quero agradecer ele sempre nas suas filmagens, nas suas edições. E ele vai colocar aqui do lado, inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre essa teoria, que é a nossa base do nosso podcast, da nossa frequência vibracional, que é uma teoria vindo pelo Dr. Hawkins. Então ele vai colocar aqui a escala Hawkins, que ajuda justamente a você saber qual é a frequência que você está ultimamente, né, vibrando, e se você quer elevar, você perceber quais são as maiores, mais elevadas e buscar se desenvolver para atingir essa expansão aí para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento. Né? Quero agradecer demais o Ricardo
por ter vindo aqui, né, ter passado muito conhecimento, que eu tenho certeza absoluta que você aprendeu. Quero agradecer a você que está aí do outro lado, que investiu o seu tempo de aprender a se desenvolver, que você está se desenvolvendo. Quero agradecer a Carol, que fez esses quitutes aqui pra gente, que sempre está aqui nos ajudando na Vital Natura. Agradecer a Linda, que fez aqui a minha make, o meu cabelo, a todos os nossos apoiadores aqui do podcast, que está lá na entrada e na saída do nosso programa. E quero que você se conecte. Se você ainda não é inscrito, ali, ó, dá o seu likezinho e se inscreva no nosso canal, compartilha. Escreva aqui o que você achou, quais foram os insights que você teve aí desse bate-papo fenomenal, aí que eu tenho certeza absoluta, eu já tinha falado aí que você ia aprender, então escreve aqui abaixo. Isso ajuda, nos motiva e a gente sabe que você está conectado aqui com a gente também, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo podcast. Tchau.